A revolta dos cipaios. Os motins na Índia Britânica começaram em 1857 e transformaram-se em revolta na Índia do Norte e Central, envolvendo desde camponeses até príncipes. A retirada de tropas britânicas da Guerra da Crimeia com a Rússia, entre 1856 e 1857, já havia sido antecedida por uma guerra anglo-persa com 4 batalhas e o conhecimento dos falhanços militares britânicos nesta campanha reduziram o prestígio britânico na Índia. A expectativa de uma intervenção persa ou russa criou um sentimento de agora ou nunca entre os insurgentes indianos. O exército de Bengala, composto por hindus das castas mais elevadas, estava descontente com as más condições de vida de um serviço que já tinha sido o melhor empregador de toda a Índia, mas que agora era visto como uma degradação do status social. Os camponeses queixavam-se em particular dos impostos pesados e das mudanças na posse de terras. Os príncipes e os príncipes depostos queixavam-se da tomada de controlo dos seus estados pelos britânicos. Nana Sahib, que se tornaria o mais conhecido líder rebelde, viu o seu reconhecimento como herdeiro de um principado Maratha legado pelos britânicos. Algumas reformas introduzidas pelos britânicos criaram também ressentimento na sociedade indiana, tais como as linhas de caminhos de ferro, que foram muito mal recebidas por muitos indianos. Por outro lado, a proibição pelos britânicos da prática abominável do suicídio forçado das viúvas, chamado de sati, e a legalização do seu recasamento levou muitos indianos às ruas em manifestações muito violentas. De facto, os primeiros jornais indianos surgem precisamente da contestação à abolição da sati. Os camponeses queixavam-se também dos missionários, que se viu no slide anterior, e, sem dúvida, que a atividade dos missionários esteve muito ligada à revolta dos cipaios. Mas foi a introdução de um novo tipo de cartucheira de espingardas com gordura a partir de porco ou gordura de vaca que irou simultaneamente hindus e muçulmanos das forças britânicas na Índia, as quais viram esta opção como uma conversão forçada ao cristianismo. Um dos episódios mais violentos da revolta dos cipaios ocorreu em Kanpur, em junho e julho de 1857. Quando algumas centenas de britânicos e hindus lealistas, compondo de mulheres, crianças e militares, suportaram um cerco durante 3 semanas até conseguirem negociar uma saída. Mas, quando saíam e tentavam embarcar, foram emboscados e apenas alguns homens conseguiram escapar ao massacre. Cerca de 200 mulheres e crianças foram massacradas e os seus restos mortais atirados para um poço, estando alguns ainda vivos quando chegaram ao fundo do mesmo. As tropas britânicas que chegaram ao local dias depois encontraram um poço com uma massa informe de sangue no fundo e mulheres com o cabelo arrancado da cabeça. Britânicos e os seus aliados locais, que eram bastantes, lutaram com desespero em toda a revolta dos cipaios. Exerceram altas doses de vingança sempre que tiveram a sua oportunidade. Cidades inteiras foram massacradas como castigo por terem abrigado ou apoiado rebeldes. Suspeitos de serem rebeldes foram massacrados sem julgamento. Alguns prisioneiros foram forçados a comer carne de porco e carne de vaca antes de serem fuzilados, como se fossem hindus ou muçulmanos. Outros foram presos a canhões que depois eram disparados, que se vê aqui num destes quadros aqui à nossa esquerda. O governador-geral Lord Canning tentou travar os excessos e proclamou: enquanto eu estiver respiração no meu corpo, não governarei em ira, que era apoiado por parte do governo de Londres e por alguns jornais britânicos mais moderados. A certo ponto, a rainha de Inglaterra também acabaria por dizer que se impunha um tratamento aos nativos, aos nossos irmãos, decente. E escreveu que, para os perpetradores destes crimes horrendos, nenhuma punição pode ser suficientemente severa. No geral, não pode haver ódio à pele castanha. Assim escreveu a Rainha Vitória. A revolta não se espalhou nas províncias do centro e norte da Índia. E os grandes potentados indianos mantiveram-se neutrais ou apoiaram os britânicos, assim como a maioria da classe média mercantil. Os exércitos de Madras e Bombay permaneceram leais e boa parte do exército de Bengala, sobretudo composto por Sikhs e Gurkhas,
participaram ativamente na resposta britânica. Os rebeldes estavam desorganizados e sem estratégia global, concentrando-se sobretudo em algumas cidades, e sobretudo em Delhi, onde obtiveram o apoio do rei Zafa II. Na maioria das batalhas, as forças britânicas equivaliam às dos rebeldes. No total, os rebeldes nunca devem ter tido mais do que 10 a 12 mil homens, enquanto no cerco de Delhi, os britânicos alinhavam 3 mil homens e 8 mil indianos leais. Esta paridade levou a 6 dias de combates violentos, até que por fim Delhi cedeu e foi saqueada violentamente pelos britânicos e muitos civis e rebeldes mortos. Os combates duraram durante mais de 2 anos, mas a causa de muitos agravos indianos, que foi a Companhia das Índias Orientais, foi abolida e as suas possessões transferidas para a coroa britânica, a qual proclamou um perdão geral a todos que tinham estado envolvidos em atos de sangue em 1859. Eis aqui as nossas fontes. Obrigado por ter visto o nosso vídeo e não se esqueça de subscrever o canal Ana Explica.